Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e hoje é dia de Vasco e Cruzeiro, um jogo difícil, mas um jogo principalmente importante, pois uma vitória, os 3 pontos, podem recolocar o Vasco na luta pelo acesso à primeira divisão e além disso, traz confiança para o elenco e principalmente esperança para todos nós torcedores vascaínos. Esperança que veremos o Vasco no ano que vem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar, é claro, sobre tudo que vai rolar nesse jogo, sobre o retorno do público a São Januário. Nós estaremos lá cobrindo, falando sobre tudo que vai acontecer nessa partida entre Vasco e Cruzeiro em São Januário e além dessas muitas outras novidades. Mas antes, torcedor vascaíno, de começar o vídeo, é claro, eu quero saber de você. Se você está confiante que vai ver o Vasco ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro, se você acha que ainda dá, e também, é claro, deixe aí no seu comentário quanto você acha que vai ser essa partida de hoje, entre Vasco e Cruzeiro às 4 horas da tarde, em São Januário. Deixa a sua opinião, deixa o seu like e também a sua inscrição, que é importantíssima para o crescimento do nosso canal. E ativem o sininho de notificação que hoje, ali por volta das 4h40, no intervalo, antes do jogo, pós-jogo, estaremos entrando em live diretamente de São Januário, ao vivo. Então não perca essa oportunidade, se inscreva e ativem o seu sininho de notificação. Mas vamos lá, sem muita enrolação, é claro, falar de Vasco, trazer as últimas novidades. E antes de falar sobre essa partida importantíssima entre Vasco e Cruzeiro, a gente tem que, é claro, trazer tudo que rolou nessa última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pois ela se encerrou. A 24ª rodada da Série B encerrou. Ou seja, amanhã, hoje, aliás, iniciaremos a nova, a 25ª, que pode colocar o Vasco novamente nessa luta pelo acesso à primeira divisão. Ontem tivemos aí a partida também do Botafogo e Náutico, o Botafogo ganhando de 3-1, parece que de fato embalou, já garantiu o acesso à primeira divisão. Temos apenas uma vaga, como está aparecendo aí para vocês, O CRB é o único time aí desses 4 primeiros colocados que ainda, na minha opinião, não garantiu acesso, pois o Coritiba, o Goiás e o próprio Botafogo já têm acesso garantido. Em caso, é claro, de vitória amanhã do Vasco, aliás, vitória hoje do Vasco contra a equipe do Cruzeiro, pode recolocar o Vasco aí nessa luta pelo acesso à primeira divisão. Um jogo que será difícil. O Vasco está a 8 pontos do G4 e a 9 pontos do Z4. Realmente, um rebaixamento à terceira divisão é algo que jamais passou pela cabeça do torcedor vascaíno. Mas realmente esse retorno à elite do futebol está a cada rodada que passa ficando cada vez mais difícil. Uma vitória hoje contra o Cruzeiro será essencial para recolocar o Vasco aí nesse pelotão da Série B do Campeonato Brasileiro, que está pensando mais no lado de cima, pensando mais no acesso à primeira divisão. O Vasco terá uma sequência de 3 jogos aí que dá para vencer. Dá para conseguir 9 pontos em 9 disputados, Enfrentaremos hoje o Cruzeiro com vários desfalques, a gente vai falar sobre isso ainda. Na próxima partida teremos o Brusque em Santa Catarina, o Brusque que vem de mal a pior no Campeonato Brasileiro. Tá aparecendo também aí para vocês como está o Brusque que antigamente estava ali na parte de cima da tabela, agora se encontra na 14ª posição com apenas 28 pontos. Ou seja, o Vasco vai enfrentar uma equipe completamente desmotivada e má das pernas. Então é a grande oportunidade, caso o Vasco venha vencer hoje, de vencer também o Brusque, reativar, reanimar o elenco, conseguir a confiança de volta e enfrentar o Goiás em São Januário. Não mais com 1.000 torcedores da maneira que vai acontecer hoje, mas já com 8.000, casa lotada, torcida apoiando e conseguir aí essa sequência de 3 vitórias, 9 pontos e se aproximar de vez ali do G4 dessa Série B. Quem sabe entrar e de lá não sair até o final da competição. Hoje é o essencial. Hoje é o dia de vida ou morte para o Vasco da Gama. Se o Vasco ganhar, se recoloca aí na luta pelo acesso. Se perder, realmente a situação fica muito complicada e, infelizmente, teremos que desistir e já trabalhar, já pensar em 2022 permanecendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, é claro, tivemos o último treinamento do elenco, um treinamento comandado pelo próprio Fernando Diniz, ele que gosta muito de trabalhar a posse de bola, e isso aconteceu, inclusive tivemos bastidores da Vasco TV, alguns lances foram separados e transmitidos para o torcedor, a gente viu alguns trabalhos ali de antecipação da jogada,
O Fernando Diniz que gosta de jogar com as linhas muito avançadas. A gente viu nessa última partida contra a equipe do CRB, onde o próprio Leandro Castan e Ricardo Graça tiveram que diversas vezes avançar ali e antecipar-se no mesmo último homem, o atacante do adversário, né, e cortar essas bolas, porque esse é o estilo de jogo do Fernando Diniz, uma equipe que joga com as linhas muito avançadas, pressiona o adversário todo o tempo, inclusive no primeiro tempo da partida do CRB, o Vasco foi muito superior e conseguiu sair aí com um golzinho no final ali da primeira etapa. Infelizmente a vitória não veio, mesmo o Vasco sendo muito melhor. A gente espera que, caso venha a ter a mesma atuação que teve contra o CRB, que foi muito boa, a estreia do Nenê, hoje o Nenê terá, né, novamente a chance de reencontrar o torcedor vascaíno em São Januário, deve fazer uma outra grande partida e com certeza aí a gente espera também que venha sair com os 3 pontos da nossa casa, do nosso estádio e realmente acreditar, voltar a confiar no acesso à primeira divisão. O Vasco que hoje entrará em campo com uma homenagem. Eu já falei no vídeo de ontem, mas volto a repetir também no vídeo de hoje. O Vasco entrará, como está aparecendo aí para vocês, com 3 patches, 3 logos novas no uniforme, né? Primeiramente ali na manga da camisa. Na manga direita estará escrito primeira dose e na manga esquerda segunda dose. No caso da vacina aí que está sendo passada para a população, e atrás da camisa o aplicativo Conect SUS. Estará estampado aí no uniforme do Vasco, na camisa número 1, o Conect SUS, aplicativo que dá ali, né? Passa realmente como está o protocolo, cobre aí tudo que está acontecendo relacionado à vacinação no território brasileiro. E além disso, teremos várias ações durante o dia. Na Vasco TV, teremos ali um profissional de saúde falando, dando entrevista no pré-jogo, e também alguns jogadores do próprio elenco gravaram vídeo ensinando como baixar o aplicativo Conect SUS, o mesmo que estará estampado aí na camisa do Vasco da Gama. Então o Vasco ensinando aí mais uma vez a população a se prevenir contra isso que está no nosso meio atualmente. Com relação aos ingressos, muitas pessoas ainda têm dúvidas, mas segue a venda de ingressos. Até ontem, né, no momento da gravação desse vídeo, os ingressos ainda não tinham sido esgotados e, é claro, dando prioridade aos sócios torcedores do Vasco, hoje ainda terá venda de ingressos. Se estiverem também, né, ainda disponibilizados, se nem todos tiverem sido esgotados, teremos venda de ingresso em São Januário, R$250 a inteiro, realmente um preço absurdo. Para quem não é sócio torcedor, não tem desconto, não consegue sequer ter a meia, paga um valor altamente absurdo, fora do padrão, algo que não é considerável. O Vasco, que é o legítimo clube do povo e deve sim ser falado sobre isso, não poderia colocar preços a esses valores. R$250 é maior, é um preço mais caro do que vários ingressos aí da Libertadores, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, e o Vasco, estando na segunda divisão, no pior momento da sua história, nunca, jamais poderia ter colocado o ingresso no valor de R$250. Mas é claro, a diretoria quis colocar, os torcedores compraram e teremos amanhã de volta, né, os vascaínos para casa. Os vascaínos realmente reencontrarão a sua casa. Com relação a essa partida, Vasco Cruzeiro, como eu já falei, vai ser um jogo importante, um jogo que pode recolocar confiança nesses atletas, recolocar a esperança e principalmente recolocar o Vasco na luta pelo acesso à primeira divisão. Um jogo muito difícil. E além de enfrentarmos o Cruzeiro, enfrentaremos também, sem dúvidas nenhuma, o VAR, né? Pois teremos aí como árbitro do VAR Rodolfo Toschi Marques, esse árbitro que está aparecendo aí na tela para vocês, que em diversas oportunidades acabou prejudicando infelizmente o Vasco. Com relação ao árbitro de campo, é o André Luiz de Freitas Castro. Sinceramente eu não o conheço, não lembro de nenhuma vez ele ter prejudicado o Vasco. A gente espera que permaneça dessa vez também hoje contra a equipe do Cruzeiro, e teremos uma novidade importante no uso do VAR hoje. Antes, né, que eram apenas 5 câmeras ali no campo, né, ali no estádio, para cobrir, ter mais direitos a imagens, ver como está ali lance a lance da partida. Teremos hoje mais 2 câmeras adicionais, ou seja, não serão 5, mas sim 7 câmeras espalhadas pelo estádio, espalhadas por São Januário, para monitorar e ter ali mais qualidade na imagem, ter mais certeza nos lances que serão marcados pelo árbitro. Ou seja, 7 câmeras estarão sendo utilizadas, voltadas para essa partida entre Vasco
e Cruzeiro. E falando de Cruzeiro, o Cruzeiro que vai com alguns desfalques importantes para essa partida de hoje. Primeiramente, o seu treinador, Vanderlei Luxemburgo, um grande conhecido aqui do torcedor vascaíno, não poderá estar na beirada de campo porque foi suspenso nessa última partida entre Cruzeiro e Operário, um empate aí pela equipe, né, sofrida de Minas Gerais. E com isso, quem comandará será o Belletti, o ex-jogador Belletti, que foi campeão da Champions League pelo Barcelona, tem passagem por seleção brasileira, estará comandando a equipe do Cruzeiro na beirada do campo. E com relação a desfalques do elenco, o Cruzeiro terá dois desfalques importantes, Bruno José e Marcinho. Bruno José, que acabou sentindo um incômodo no tornozelo direito e, segundo notícias, é o principal artilheiro da equipe mineira no Campeonato Brasileiro da segunda divisão e o principal garçom, ou seja, é o líder de assistências da equipe, é a mente pensante da equipe do Cruzeiro, não estará presente hoje no time titular, pois acabou sentindo esse incômodo no tornozelo direito. E com relação ao Marcinho, acabou sentindo um incômodo no pé direito. Eles serão desfalques confirmados para o Cruzeiro nesse jogo de domingo, dois desfalques importantes aí para a equipe de Minas Gerais. Com relação ao Vasco, o Vasco sem desfalques, realmente o único é o Michel, que segue no departamento médico, um atleta que realmente até hoje eu não entendi por que veio e principalmente não entendo porque ele permanece dentro do nosso elenco. Mas o Vasco permanece sem nenhum desfalque para essa partida. E com relação à escalação, poderemos ter mudanças, aliás, teremos mudanças e poderemos ter muitas novidades, porque veremos com relação a essa novidade o Riquelme na lateral esquerda, pois o Zeca acabou sendo suspenso. É o desfalque que eu falei que não teria, é o Zeca, né? O Zeca não estará em campo, o Zeca foi suspenso, levou o terceiro cartão amarelo nessa última partida e não poderá estar aí presente à disposição do treinador Fernando Diniz, que inclusive nesse último jogo contra o CRB cobrou muita profundidade no Zeca. A gente viu diversas vezes durante a partida o Fernando Diniz pedindo para o Zeca dar profundidade, pedindo para o Zeca abrir o corredor, ir até a bandeirinha, e isso não acontecia por ele ser um destro jogando no lado esquerdo do campo. E hoje, com a entrada do Riquelme, deveremos ver isso. Um lateral esquerdo de ofício jogando na posição e dando profundidade no time do Vasco. Veremos um time do Vasco jogando pelo lado esquerdo de uma maneira completamente diferente, inclusive melhor. E além do Riquelme, né, veremos outros atletas aí podendo ser titular. Valber e Gabriel Peck. O Valber entrando no lugar do Ricardo Graça, eram os dois zagueiros que foram até muito bem nessa última partida, mas infelizmente um gol aos 46 minutos do segundo tempo acaba caindo para o sistema defensivo, ou seja, para o Ricardo Graça e o Leandro Castan, os dois que inclusive têm números muito ruins ali, comandando o sistema defensivo do Vasco. Para vocês terem noção, o Ricardo Graça e o Leandro Castan, desde a primeira partida que jogaram juntas, que até o momento já são 23, tem 31 gols sofridos, ou seja, uma média acima de um gol por partida. É uma zaga que não traz confiança para o sistema defensivo do Vasco. Então, com isso, Fernando Diniz pode começar com o Valber, reforço que chegou aí nessa última semana dentro do clube, já trabalhou com o Fernando Diniz no Atlético Paranaense, é um jogador que tem a confiança do treinador e pode ter a sua grande oportunidade hoje contra a equipe do Cruzeiro. E além do Valber, também Gabriel Peck, entrando no lugar do Léo Jabá, que não foi bem nessa última partida e muito cobrado, inclusive, pelo próprio Fernando Diniz. Então, dessa maneira, torcedor, o Vasco deve ir a campo com Vanderlei no gol, Leonardo Matos jogando pelo lado direito, Leandro Castan e Ricardo Graça, aliás, Valber e Leandro Castan formando o sistema defensivo, Riquelme no lado esquerdo, no meio campo, Andrei, Marquinhos Gabriel e Nenê, e jogando a trinca de ataque, Léo Jabá ou Gabriel Peck, Morato e Germancano, um time ofensivo como foi contra o CRB e que vai buscar a vitória. Hoje, nessa atual situação, um empate não importa para o Vasco. O que importa hoje é uma vitória dentro de São Januário. A gente espera que isso venha acontecer, né? Eu vou estar lá no estádio, se você estiver, manda uma mensagem no Instagram para a gente se conhecer lá. Vou estar presente assistindo essa partida do Vasco da Gama e, é claro, a gente espera que a vitória venha acontecer. Ansioso demais para voltar a São Januário, e você que é acompanhante aqui do meu canal, que está sempre junto, vai, é claro, da mesma maneira que eu, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no dia a dia do nosso Vascão, lá de dentro do nosso Caldeirão. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe aí também o seu like, o seu comentário e coloque aqui embaixo quanto você acha que vai ser o placar da partida de hoje entre Vasco e Cruzeiro. Eu, 3-0 Vascão, 3-0 Vasco, a torcida confiante, volta do público, 2 do Nenê e 1 do Germancano. Nenê, falta e pênalti, e gol do Germancano de cabeça.
crava aí que hoje é 3-0 Vascão contra o Cruzeiro, para recolocar o Vasco aí na luta de vez pelo acesso à primeira divisão, engatar uma sequência de 3 vitórias e de fato espantar para lá esse fantasma de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor e a gente hoje vai acreditar nisso daí. Grande abraço a todos, rapaziada, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, um ótimo final de semana e é claro, vamos torcer pelo nosso Vascão. Um grande abraço, fica com Deus mais uma vez e saudações vascaínas.